Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos de Terra Viva. Sextou, né, Tavinho? Sextou Uma... e o Trump surtou com o tarifaço da Surtou. China de 34%. Diz que a China está louca, foi precipitada. Como é que pode uma coisa dessa? Coitada da China, recebeu umas tarifas lá que chegam a 70%, 75% somadas às que já tinham. Daqui a pouco a gente fala nisso. Vamos aos números do mercado. Tavinho, é o assunto no momento afetando todos os mercados, né? A retaliação da China na mesma moeda, na mesma medida, inclusive, né? Já havia uma taxação de até 20% de alguns produtos, 10, 15, 20, dependendo do produto. Agora 34%, que é a nova taxação de Trump contra a China devolvendo na mesma proporção. 34%. Aí criou-se um pânico aqui nos mercados americanos, tanto as bolsas de valores que já haviam caído ontem, mas também os mercados de commodities agrícolas despencando, inclusive a soja, por exemplo, na Bolsa de Chicago, né? Por conta dessa atitude da China, que realmente faz com que ela fique fora do mercado americano, né? Com essas tarifações contra produtos dos Estados Unidos. Produtor americano chiando, né? A gente já vai comentar isso aí. Mas vamos lá, vamos dar uma resumida aqui no comportamento dos mercados nesta sexta-feira. Olha, petróleo desabando de novo no mercado internacional, 7,5%. Porque além da questão da preocupação com a recessão global, depois desse tarifaço de Donald Trump, os países da OPEP resolveram aumentar o preço do petróleo, ou seja, criaram dois fatores aqui que inibem o consumo, né? Aí o petróleo desabou de vez. Ontem havia caído perto disso, mais de 5%, hoje cai 7, ontem caiu 7%, mais 7,5% nesse momento nas bolsas internacionais. Petróleo tipo Brent, que é aquele que é referência para o nosso, $64 o barril. Aliás, uma boa oportunidade para a Petrobras reduzir o preço do nosso combustível aqui, né? Já que está acontecendo isso em termos globais, o Brasil pode se beneficiar pelo menos por aí. Mercado financeiro, o dólar caiu muito ontem e hoje reage. Está reagindo por conta exatamente desse novo tarifaço aí da China contra os Estados Unidos. Então houve uma reversão aqui, o dólar voltou a subir. É uma perspectiva inflacionária violenta agora por conta disso aí. O dólar subindo 2,7%, está R$ 5,78. E Bovespa, que onde ficou estável, caindo agora, 2,6%, ou seja, acompanhando a boiada aqui, porque no mercado internacional não é nada diferente. Bolsas despencaram ontem e continuam despencando hoje, já com essa reação da China. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, caindo 4,4%, é um tombo, já havia caído ontem. O índice Dow Jones na Bolsa Nova York cai 2,7%. Os outros índices das bolsas americanas também com queda bastante expressiva. Na China é feriado hoje, por isso que não tem bolsa, consequentemente, certamente a bolsa estaria caindo por conta dessa guerra comercial dos Estados Unidos e China. Hoje é o feriado, hoje é o dia de finados dele, dia dos mortos, na China, nesse dia 4 de abril. Então, feriado não funciona nas bolsas chinesas. Mercado de commodities agrícolas, sabe? Tudo caindo, tudo despencando. Igual a ontem. Ontem também foi assim. Hoje não é diferente. Hoje a queda até é maior em alguns casos. Bolsa de Chicago, trigo despenca 2,1%. Milho agora há pouco caindo um ponto percentual. E a soja com a queda maior aqui, 3,2%. Especialmente o óleo de soja está caindo 4,6%. Ou seja, é um tombo generalizado. Isso está afetando já o mercado brasileiro. Ontem, por exemplo, caiu também o câmbio. Então, juntou-se queda de Chicago com o câmbio, aquilo, o preço do mercado interno brasileiro tiveram uma queda forte entre ontem e amanhã de hoje. Então, soja despencando em Chicago, algodão não é diferente. Ontem foi o que mais caiu, porque a China é grande importadora de algodão, vai importar algodão agora do Brasil, de outros países, Austrália, por exemplo, deixando de comprar o algodão americano, que tem na China o seu principal mercado. O Vietnã é outro mercado importante do algodão americano. Então, os dois, com esse tarifaço de Trump, também vão deixar de comprar o algodão americano, vão comprar do Brasil e de outros países. Mas na Bolsa de Nova York, o algodão despencando quase 5% nesse momento, um tombo. Cacau também cai 3,8%, café despenca 2,5%, café arábica, café robusto em Londres, referência para o nosso Conilon, cai mais ainda, 3,5%. Açúcar em Nova York cai 1,8%, suco de laranja, um tombo de 7,5%. O suco está sendo taxado, o suco que vai para o mercado dos Estados Unidos,
portanto, aí está respondendo com essa queda dos preços aqui por conta da possibilidade de diminuir o seu mercado nos Estados Unidos. Boi gordo também foi uma exceção de alta ontem, também está caindo agora, acompanhando o resto dos mercados. Boi gordo na B3 queda de 1,4%. Olha, Tavi, não sobrou quase nada aqui em termos de alta. E só o arroz em casca em Chicago com uma pequena alta de 0,4%. Não se sabe, não deu para ver ainda qual é a razão que está destoando da boiada aqui, mas é exceção, efetivamente. O resto tudo em queda, bolsas de valores, bolsas de commodities, está vindo. É, pois é, tudo consequência aí do tarifaço do Trump e vamos ver até onde É, agora já é uma guerra, né? Com a resposta da China na mesma proporção, ou seja, não sobrou nada para ninguém ainda. Ah, mas a China agiu mal e entrou em pânico. China agiu mal, entrou em pânico. Que? Uma taxação de 75% em alguns produtos? Já tinha 34, mais 34 dá 75. O que é isso? 70, enfim. Bom, vamos lá para o assunto do dia, da semana, e vai durante um tempo ainda. A China Sim. deu o troco. Anunciou tarifas adicionais de 34% sobre os produtos dos Estados Unidos hoje pela manhã. A medida é uma retaliação ao chamado tarifaço anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Pequim também anunciou controles às exportações enviadas aos Estados Unidos, de terras raras, médias e pesadas. A ação tem como propósito garantir a segurança e os interesses nacionais do país chinês, disse o Ministério do Comércio. A China também suspendeu as importações de aves de dois grandes produtores norte-americanos, Monter Farms of Delaware e Coastal Processing. De acordo com a Administração Geral das Alfândegas chinesa, a medida objetiva proteger a saúde dos consumidores, após casos de detecção de drogas em produtos vindos dos Estados Unidos. Ô, Silmar, você gosta de brincar, mas você sabe que eu não perco a piada. E aí é o seguinte, é feriado na China hoje, e a China anunciou o tarifaço do Trump que deixou ele louco, louco, louco da vida no finados de lá, no dia dos mortos. Vai ser morto dos dois lados aí, né? É simbólico no momento aqui, né? Sabia que o Uma chinês. guerra. Eu não sabia que o chinês era tão perspicaz, tão sutil, tão delicado e tão alfineteiro. Bom, a casa caiu para todo mundo. Agora tem que aguardar e ver o que vai acontecer, né, Silmar? Pois é, Tavinho. Bom, é guerra comercial declarada agora, né? Então isso tem impacto global, né? Vai ser uma corrida em termos de país que tentando aproveitar alguma oportunidade dessa briga de dois gigantes, né? São as duas maiores economias do mundo. O resultado final, na verdade, não é bom para ninguém, né? Vai afetar o mundo inteiro, não tem jeito. Porque é uma guerra aqui que tem desdobramentos muito grandes. Mesmo que não houvesse retaliações por parte da China, o Trump parece que está surpreso com a retaliação. Queria o quê? Os chineses iam ficar quietinho aqui, pagando a conta sozinho? Então, a retaliação aqui virou guerra comercial declarada agora. E isso vai prejudicar, claro, a economia mundial como um todo. Isso está bem claramente refletido já em alguns indicadores, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio. Ontem mesmo, já mudando o seu prognóstico para a economia mundial esse ano, de uma perspectiva de crescimento em torno de 3,5%, o PIB global, já estão prevendo aqui uma queda de 1%, só com o que aconteceu ontem, né? Uma virada aqui nas estimativas da economia mundial, de um dia para o outro, virando de lado aqui com a tendência de recessão, já claramente apontada nessa prévia aqui da Organização Mundial do Comércio, que foi anunciada no dia de ontem, já em pleno revolução aqui dessas tarifas e os seus impactos nas bolsas de valores. Então está aí, o quadro está dado, está difícil agora ver como é que isso vai terminar, é muito difícil fazer algum tipo de prognóstico, a coisa toda continua em andamento, não sabe que outros desdobramentos vão ter ainda de outros países, né? Por exemplo, país, até o Vietnã, taxado em 60 e poucos, 56%, se não me engano, também é outro país que tem condições de retalhar os Estados Unidos, de alguma forma vai ter alguma resposta de todos os países que foram afetados, principalmente, por exemplo, dos países das regiões mais importantes, como é o caso da União Europeia. A União Europeia possivelmente vai adotar tarifas similares aqui contra os Estados Unidos, está se aguardando a reação dos países europeus, mais cedo ou mais tarde vai surgir a resposta. O Japão
se unindo até com a China para uma resposta conjunta, por exemplo. Japonês e chinês não se dão, né? São inimigos declarados há décadas, né? Então, aí se unindo em defesa dos seus próprios interesses comuns. E tem a Coreia junto nesse pacote também, a Coreia do E a Sul. Coreia do Sul também. São os três, também é inimiga da China, a China é inimiga da Coreia do Sul, mas nessa hora se juntar. Deve ter alguém lá um pouco mais astuto na equipe do Trump, que deve ter em algum momento virado para ele e falar: Donald, será que você não sabe e não está vendo o que vai acontecer com esse seu tarifaço, esta loucura? E aí lembra daquela frase famosa, Min Tarzan e o Cheetah? Aí o Trump deve ter dito para esse assessor sensato dele: Min Trump, eles, Xing Ling. Xing Ling, mais ou menos Trump. Tá, tiraram o sono do Trump aí. Mas a gente... Isso aí chama atenção, né? Será que não tem uma assessoria lá de presidente? Acho que o negócio está demais, debaixo da bola. Aparentemente não tem, né? Portanto, que levou a esse tarifaço que não devia ter acontecido dessa forma, né? E com essa proporção, né? Vai lá, bota 10% para todo mundo, está tudo bem. Agora, tarifa de 50 e tantos por cento, isso não faz sentido nenhum, né? Claro que haveria uma resposta, né? Claro que haveria consequência. Será que não tem nenhum assessor sensato lá para dizer isso? Ou o Trump não quer ouvir ninguém? Essa é a grande questão no momento. Ele acha que tudo tem suas razões, tem que acontecer isso, mais tarde tudo se conserta, né? Porque mais tarde quando? Mas eu vou... Está imaginando? Tem mais cada... A taxação de uma tem mais indústria de calçados do Vietnã é uma empresa americana que vai produzir sapato no Vietnã porque custa mais barato, a mão de obra. Vai se mudar de um dia para a noite de volta para os Estados Unidos? Não, vai procurar outro paraíso fiscal aqui, ou trabalhista, que permita continuar produzindo barato. Esses são os mais visados. Estou me perguntando por que o Vietnã foi taxado. Tem uma indústria da Nike lá, por exemplo, que produz lá com mão de obra barata para exportar para os Estados Unidos, tirando emprego dos americanos. Essa é uma das razões desse tarifaço para alguns países diferente de outros. A coisa mais ridícula e o maior absurdo de tudo isso é que quem inventou esse modelo global do mundo de produzir coisas em lugares onde a mão de obra é mais barata foi o americano. Exatamente. Tanto que o dia que o Trump deu aquela frase, todo mundo explorou a gente até hoje, agora ninguém mais vai explorar. Para com isso. Mandaram fazer tênis das marcas famosas no Vietnã, na Indonésia, nas Filipinas, porque a mão de obra lá custa uma banana. Nos Estados Unidos custa uma fortuna. A banana está custando caro também, a banana subiu de preço, não pode mais falar isso. E aí quem inventou essa moda foi o americano para, entendeu? Sair fora do custo da mão de obra americana, que é altíssimo. E aí o cabra vem fazer um negócio desse nessa hora. Eu, cada dia mais, e quanto mais o tempo passa e mais fatos acontecem, estou validando mais aquela minha tese de que todo presidente da República tem um assessor muito bem pago para falar coisas que ele não vai ouvir e não vai fazer. Eu estou validando cada vez mais agora nesse negócio do tarifaço aí, botei mais uma cruzinha lá. Bom, vamos em frente, porque falamos disso ontem também. Parece que nós estamos com a bola de cristal, hein, Silmar? Os grupos agrícolas norte-americanos e de alimentos estão aí protestando. É o que dissemos ontem aqui, comentamos. Esse feitiço pode virar contra o feiticeiro, está virando, e vai afetar diretamente a economia americana, pois o pessoal da área do agro e dos alimentos se pronunciou negativamente diante das tarefas impostas pelo presidente Trump. Já tínhamos adiantado aqui, Silmar, estamos com a bola de cristal, mas vamos ver aí a reportagem. O setor criticou principalmente o anúncio sobre tarifas abrangentes às importações, gerando ameaças de retaliação. Segundo os analistas, a situação pode influenciar no aumento dos preços para os consumidores. No grupo de agricultores, o principal lobby agrícola do país, American Farm Bureau Federation, se pronunciou dizendo que as tarifas ameaçam a competitividade dos agricultores norte-americanos e podem gerar danos a longo prazo, com destaque para os agricultores que perderam dinheiro nas principais culturas nos últimos 3 anos. O Sindicato Nacional de Agricultores também se posicionou contra, dizendo que o plano coloca os agricultores em risco durante um período de crise econômica. Segundo o presidente do sindicato, Rob Lowry, aponta que sem apoio significativo,
perderão ainda mais fazendas familiares, enfraquecerão a economia rural e, consequentemente, aumentarão os custos. O grupo norte-americano de laticínios e produtos agrícolas afirmou que as tarifas representam um risco de preços mais altos para os consumidores dos Estados Unidos e mercados menores para os agricultores. Já o setor de carne bovina e frutos do mar foi o único que apresentou poucas manifestações positivas sobre o implemento das tarifas, que disseram estar em desvantagem no mercado global e veem as tarifas como uma oportunidade de crescimento. O pessoal do peixe aí também é desse tamanho. Vamos falar de três grandes commodities agrícolas? Vamos falar? Que a gente já falou ontem, vamos só confirmar. Soja, Estados Unidos, grande produtor. Milho, Estados Unidos, grande produtor. Algodão, Estados Unidos, grande produtor. Grande comprador desses 3 produtos, China. Vai comprar mais um grão de soja, um de milho e um caroço de algodão ou uma pluma de algodão dos Estados Unidos. Eu penso que alguém lá nos Estados Unidos, da turma do Trump, deve estar pensando assim, como é que o pessoal lá no Brasil chama de trabalho? É trampo, né? Esse Trump vai dar um trampo para a gente. Tá isso, Silmar. É o feitiço contra o feiticeiro. Exatamente. Bom, e é o setor responsável, o grande setor responsável pela eleição do Donald Trump, né? O pessoal do meio oeste americano votou maciçamente, né, em Donald Trump, né? Nessa eleição, assim como na anterior, né? E é o que está sendo um dos mais penalizados nesse momento aqui, o agricultor americano, beneficiando países como o Brasil, a Argentina e outros exportadores que concorrem com os Estados Unidos. É claro que, e a China é o maior comprador desses produtos, por exemplo, dos quais os Estados Unidos sofrem a concorrência aqui na América do Sul. É o caso da soja, particularmente, né? Por isso que a soja está despencando na Bolsa de Chicago já pelo 2º dia consecutivo, porque certamente os chineses vão deixar de comprar soja dos Estados Unidos e vão comprar daqui, né? Do Brasil e da Argentina. Então, o produtor americano, especialmente esse do setor de soja, que antes essas entidades que foram citadas aí, a American Soybean Association, que é a associação específica dos produtores de soja, já havia se manifestado, isso ontem ou anteontem, se não me engano, já reclamando desse tarifaço aqui, já antecipando prejuízos enormes com essa taxação da China aqui, que é o principal mercado dos americanos. Então está aí, e citando claramente que o Brasil seria beneficiado e eles seriam altamente prejudicados. Vamos ver se isso acaba sensibilizando Donald Trump, ele mexe alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho muito difícil nesse momento em que a China já declarou uma guerra contra os Estados Unidos, ou seja, não tem mais tempo para conversa nesse sentido, pelo menos no curto prazo. E as coisas vão acontecendo dentro do ciclo da natureza, das estações do ano, fenômenos climáticos, e os produtos têm em maior ou menor quantidade a produção, dependendo, muitas vezes, desses fatores. E a colheita de café no Brasil na safra 25-26 deve cair para 64 milhões e 500 mil sacas, segundo dados da consultoria Stonex. O volume é 1,7% inferior ao divulgado em novembro pela consultoria e 2,1% abaixo da safra obtida em 24-25. A queda foi motivada pela seca do ano passado. A previsão para a safra do café arábica no país, principal variedade do produto no território nacional, recuou em 3,3%, ficando em 38 milhões e 700 mil sacas, queda de 13,5% frente ao ciclo anterior. O clima também acarretou no aumento das podas, comprometendo o potencial da safra. Em contrapartida, o café robusta apresenta um cenário mais otimista. A projeção elevou 0,8% em relação a novembro, total de 25 milhões e 800 mil sacas, crescimento de 21,9% em relação à safra anterior. Então, queridos americanos, menos café significa preço maior. Então, já podem fazer passeata em frente à Casa Branca para Trump, porque com tax, o café que já ia sair caro, vai sair mais caro ainda, Silmar. Olha, Tavinho, essa estimativa aí, se estiver correta, até surpreende positivamente, porque havia uma tendência aqui de que a quebra fosse maior, por conta de fatores climáticos que vêm afetando a cafeicultura brasileira, especialmente do café arábica, e especialmente em Minas, que é o principal estado produtor, parte de São Paulo também, mas principalmente Minas, isso já vem desde o ano passado, desde a época das floradas. Então a expectativa era de uma safra bem menor, ou seja, uma quebra maior do que essa que está sendo anunciada pela Stonex aí.
Se a Estônia estiver certa, tem que estar de bom tamanho essa safra aí do Arábica. No caso do nosso robusto, nosso conilão, aqui já havia essa perspectiva realmente de uma safra melhor do que a do ano passado, que não foi boa. Agora, surpreende realmente positivamente essa estimativa para o Arábica. Tem redução, claro, mas não tão grande como se chegou a imaginar, pelo menos até agora. É claro que ainda é uma estimativa preliminar, café é difícil de estimar com muita antecedência, mas estamos aí próximo já, nos aproximando do período de colheita. Junho e julho já tem colheita em andamento aqui no Brasil, portanto, chamou atenção, eu diria, positivamente essa estimativa aí da Stonex. Tomara que seja. Seja, é uma quebra menor, é muito bom para a gente. Sexta-feira, Silmar, bom final de semana para você. Aproveite aí em Porto Alegre. Diz que vem frio aí, vamos saber daqui a pouquinho na previsão. Sim, já esfriou. Hoje começou a madrugada com frio já, diferentemente de ontem. Então vai subir. Então vai subir, porque vem daí para cá. Vai subir. A próxima reportagem que eu vou colocar aqui, antes da nossa moça do tempo, da Patrícia, é um negócio curioso. A gente já comentou isso muitas vezes, inclusive nas caronas que eu te dava da sua casa até aqui. As árvores altas em São Paulo, que caem com as tempestades, os raios e arrebentam fios. Então, você acredita que precisa da IA, a inteligência artificial, para avisar qual é a hora de podar a árvore? Você acredita? Acha que Aqui em Porto Alegre acabaram de fazer um levantamento, descobriu lá 33 mil árvores que precisam ser podadas. Então, só andando pela rua, né? Uma caminhonete lá da prefeitura andando pela rua foi anotando. Eu acho que pode pegar. Precisa de inteligência artificial. Não, acho que pode pegar aquele carrinho do Google que tem câmeras para todo lado, ou aqui em São Paulo, agora os da CET que multam a gente sem nenhum trabalho, o agente só sai andando assim, vai multando você. Tá uma moleza agora faturar em cima do motorista. Então, vai filmando e depois pede alguém para sentar e falar, essa precisa cortar, essa. Acho que não precisa daí, acho que alguém inventou alguma coisa aí para ganhar dinheiro, mas nós vamos ver na reportagem. Tá? Bom final de semana para você. Igualmente, bom fim de semana, até segunda. Tá bom, ué.